Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Clube Criminal, seu encontro de todas as segundas e quartas-feiras, aqui no Instagram, gravação ao vivo, e também no YouTube e Spotify. Hoje a gente tem um tema muito interessante, que é Tribunal do Júri, não poderia ser diferente. Hoje, excepcionalmente, Rodrigo Alvarez está viajando, Thiago Bunin está numa sustentação oral, e hoje vocês vão precisar me aturar aqui do começo ao fim. E não poderia ser outro tema, a não ser Tribunal do Júri, esse local que eu tanto admiro, tanto gosto de atuar. O nosso convidado de hoje é Eliércio Zoletti, ele vai falar exatamente como que é o sobrenome dele ali. Ele é um advogado criminalista que eu tenho uma estima enorme, admiração muito grande, uma pessoa extremamente capacitada e que atuou comigo num Tribunal do Júri muito especial. E hoje a gente vai trazer um caso prático aqui para vocês, mostrar os desdobramentos desse caso, mostrar o que aconteceu, né? Como foi dinâmico e, ao final, aquele resultado absolutório que veio coroando todo um trabalho que a gente fez durante todo esse Tribunal do Júri. A ideia é te mostrar que nem sempre o resultado é alcançado no Tribunal do Júri. Às vezes é no procedimento, não é só no plenário, é no procedimento. E eu, antes de mais nada, quero já dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado, doutor Eliércio. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco, meu amigo. Bom dia a todo mundo que segue o Criminal na Prática. Uma alegria inenarrável estar falando contigo, João, mais uma vez. Um dia a gente está assistindo os podcasts de vocês, achando bacana pra caramba, aí no outro dia você está aqui tendo a honra de ser convidado para participar e falar um pouco para esse povo aí. É uma alegria que a gente não consegue nem expressar. Perfeito. Conta um pouquinho sobre quem é você, pessoal, te conhecer. E já te sigam. Aqui tem uma setinha aqui em cima da minha cabeça. É só você clicar aqui. Já siga os perfis que você não segue. Se você não segue o Eliércio, pode seguir. Se não segue Criminal na Prática, siga ali os perfis e já acompanhe o Eliércio. Eliércio, quem é você? Para o pessoal te conhecer, né? Nunca viram o Eliércio junto comigo. Tem algumas pessoas que já viram, que recentemente a gente publicou um júri nosso, né? A gente fazendo já por mais de um plenário. Já é o segundo plenário que a gente está junto no mesmo plenário. Então, assim, se apresenta para a galera que não te conhece, passar a te conhecer. Então vamos lá. Primavera do Leste, Mato Grosso, início da floresta amazônica, eu costumo falar assim, mas aqui não tem índio na rua. É tranquilo, Mato Grosso, mas é civilizadão, bem bacana. Você está falando com um novo advogado velho, um advogado com 2 anos que, há 2 anos atrás eu me formei, realizei o sonho de fazer direito, fiz a OAB, e aí já foi para cima. Bastante estudo, bastante dedicação. Às vezes a gente olha para as pessoas, o João mesmo, o João é um jovem advogado, eu achava que o João tinha 2.000 anos de advocacia, como tem o Rodrigo Alvarez, né? Mas também é um jovem advogado. Você vê um advogado como o João com 5 anos explodindo no mercado, explodindo no Brasil, explodindo nos tribunais. E o que isso reflete? É a mesma coisa da medicina. Às vezes você confiar no médico velho, que tem muita experiência, ou confiar em alguém que é recém-formado, que está com sangue nos olhos para fazer o serviço direito. Então sempre tem que balançar isso. E uma nova advocacia tem nascido com esses advogados malucos que nem o João Ricardo aí, que em vez de guardar os segredos embaixo do braço, guardar as questões, guardar os métodos, ele vem esparramando para todo mundo, compartilhando e criando uma multidão de advogados, criando um grupo que reúne aí 200, 300 advogados numa sala secreta, numa quarta noite, em vez de sair com a namorada, o pessoal está lá discutindo o processo. Então, uma nova advocacia que está focada no aprendizado, que está focada no estudo, que está focada nesse network de trocar informação, de crescimento. Uma coisa super bacana que, graças a Deus, tive a oportunidade e começou assim. Começou assistindo um podcast do João, fazendo um curso, aprendendo. E hoje projeta para o mercado, dá credibilidade, dá segurança para o novo advogado, porque hoje eu não tenho medo de pegar júri nenhum, porque eu tenho uma equipe por trás que me dá uma retaguarda muito grande, fenomenal, com conhecimento espetacular, e assim, não é só o João Ricardo, é todo o network dele que agrega. A gente teve um exemplo prático no júri lá, que chegou às 11h30 da noite, uma dúvida cruel, e aí o João tira o celular do bolso e liga para 2 ou 3 pessoas fantásticas e coloca no viva voz para a gente discutir, que não dá nem para citar o nome, ou dá, João, depois se você quiser, né? Mas assim, esse network que vem de carona com um cara fenomenal aí, bacana,
E com certeza ele leva a advocacia da gente para um nível extremo, muito mais alto do que se pode imaginar, muito mais alto que uma pessoa, que um advogado renomado na sua cidade pode fazer, porque aí você tem uma equipe gigante nacional, né, João? O Elias, você não me cortar, saiu de falo, cara. O Elias está contando de um detalhe do nosso júri, a gente vai chegar lá, um detalhe que aconteceu na preparação, que eu precisei de ligar para 2 nomes nacionais aqui. Eu vou contar quando chegar lá, tá? Eu vou contar quem são os nomes que a gente ligou e o que aconteceu nesse júri. A proposta aqui desse nosso podcast hoje é você conhecer como foi a preparação para um júri real, onde eu e Elias atuamos juntos e ao final deu tudo certo, a justiça foi alcançada. E a ideia não é te mostrar resultado, muito além disso, é te mostrar a história do que aconteceu num júri que tinha aparentemente um desafio enorme pela frente e a verdade estava ali escondida no meio de uma investigação parca, né? Uma investigação faltosa, né? Desidiosa, que faltou uma série de detalhes. Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, junto com o Elias, vocês já conheceram ele, é um empresário que agora está na advocacia e tem uma equipe muito, muito boa, é um advogado muito competente, e a gente está trazendo aqui um caso de sucesso onde lhe apareceu um tribunal do júri, ele me tinha como uma referência, me procurou, e aí nós simplesmente fizemos uma soma de esforços que, ao final, a gente conseguiu o que a gente almejava, que era o alcance da justiça através de um édito absolutório. A ideia é mostrar para você que durante todo o processo do Tribunal do Júri existem inúmeras fases. E a primeira fase que a gente vai tratar agora aqui é a fase da prospecção. Né? Como que aconteceu isso? O caso chegou no Eliércio, e a partir do momento que chegou no Eliércio, ele teve uma série de atitudes. Primeiro, tinha um advogado ali, a gente precisou de fazer uma revogação de poderes. A gente vai te falar como que funciona essa revogação de poderes para que você, advogado, assuma um caso sem ferir o código de ética. Essa é a primeira sacada que a gente vai te dar, vou te mostrar ali como a gente fez. Mas eu queria que o Elias falasse um pouquinho sobre isso. Quando o caso chegou, né, qual foi a sua impressão com o caso, porque era um caso que assustava, e aí a escolha dele da gente juntos assumir esse caso. Eu acho assim que a primeira aula, desculpa te interromper. E aí, já fala um pouquinho sobre o caso. Claro, o caso corre em segredo de justiça, a gente não pode falar nomes, não pode dar muitos detalhes, mas já fala um pouquinho do quanto nos assustou o caso, porque é um caso muito difícil, né? Então, já fala um pouquinho sobre o caso, para o pessoal entender do que se tratava em específico. João, dentro da minha experiência comercial, como você falou, eu venho do ramo empresarial, então o perfil de advogado ele está nascendo com o tempo, mas eu trago o atendimento do cliente da forma que eu vim atendendo os meus clientes nas empresas. Então, o que acontece? A gente rompe a barreira do juridiquês no atendimento do cliente. O cliente não quer saber o procedimento que vai ser feito, qual o remédio que vai ser dado, mas sim você tem que passar confiança nisso. Então, a sensibilidade de entender a dor do cliente, do que está acontecendo, nesse caso em concreto, a dor da família, né? Na advocacia a gente entende muito a dor da família. E essa percepção de entender e de ouvir muito a família, eu acho que gerou uma credibilidade, não em relação ao próprio conhecimento, mas em relação à dedicação que ia ser colocada no processo. Porque, às vezes, tem um advogado que tem 1 milhão de processos lá, mas quando o cliente chega na frente, ele não consegue dar 1 minuto de atenção, ele não consegue responder direito ou de uma forma que o cliente entenda o que está acontecendo. E aí passar essa confiança. No meu caso, chegou esse cliente com esse problema, na minha percepção, 95% de chance de dar errado, de não conseguir, porque era bem complexo. E aí, o caso já estava com um advogado que tem um certo respaldo, um certo conhecimento. E aí, pega um advogado recém-formado que nunca fez nenhum júri. E aí, você imagina o que uma família que começa a pensar, começa a analisar essa situação. Tanto é que houve o comentário, né, de uma pessoa falando, mas como que vocês têm a confiança de colocar na mão de uma pessoa que não tem experiência nenhuma jurídica, que não tem experiência nenhuma prática? Claro que por trás disso tem muita dedicação, muito estudo e propriedade no que você está falando, porque você se preparou para isso. É um sonho, né?
sonho ser advogado e fazer bem feito. Tudo que a gente faz, tudo que eu já fiz na vida, eu procurei fazer da melhor forma possível, dando o meu melhor. E eu acho que é assim que tem que ser e tem que continuar. Mas também tinha a questão minha da responsabilidade de estar assumindo, porque não é um caso que vai prospectar você na mídia, ou isso ou aquilo, ter sucesso ou insucesso, mas é a vida de uma pessoa. Você tem a vida de alguém que pode ficar por muito tempo preso lá, se você cometer um erro. E aí, o que eu fiz foi ligar para o João Ricardo, mandei uma mensagem no WhatsApp, falei, João, olha, estou com um caso assim, assim, assim. Tem interesse de fazer isso junto? E menos de 5 minutos o João me ligou e falou, olha, vamos pegar, vamos assumir o problema. Aí analisamos bem a situação, fizemos o contrato com o cliente, a família foi lá, pediu para o advogado subestabeleceu para a gente o processo e a gente começou a estudar ele, né, João? Perfeito. Esse é um ponto muito interessante que o Eliércio apontou ali. Primeiro, advogado não vai atuar em processos que estão tramitando com outro advogado, né? Que o outro advogado é patrono. Então, isso é algo que tem que ser muito transparente. Se a família gostou do Eliércio, do atendimento, fez uma reunião conosco, gostou do que é esse tipo de advogado à procura, não aquele advogado que já estava na causa, aí, para você, advogado, assumir, há que se ter um subestabelecimento sem reserva de poderes, ou se você está ali só cumprindo o que o cliente quer, que é simplesmente revogar os poderes e passar para você, advogado, aí você precisa necessariamente juntar uma revogação de poderes do seu cliente, apresentar para esse advogado, ele vai tomar ciência, vai ter que ter a comprovação de que ele de fato tomou ciência, ele foi notificado daquela revogação de poderes, e aí com essa revogação de poderes, essa notificação do advogado, junta-se ao processo com a sua procuração. Esse é o procedimento para que você não responda a nenhum processo criminal, processo ético administrativo dentro da OAB, tá? Até porque assim, a gente tem essa precaução ética, porque tem situações que tem cliente que faz um contrato com o advogado, não paga, aí ele procura outro advogado, aí o outro advogado entra, acaba não pagando ninguém, acaba criando confusão. Então, tem que ter essa urbanidade aí, o respeito com o colega que está no caso, né? Nesse caso em concreto, o próprio advogado que estava com o caso acabou subestabelecendo para a gente, o processo apareceu automaticamente para a gente, né? Então, eu acho que é o básico, né? O mercado não precisa ser predatório, nós podemos trabalhar de uma forma tranquila e ética e que tem espaço para todo mundo. Perfeito. Feitas essas considerações, eu vou contar rapidamente para vocês do caso, tá? O caso, do que se tratava? Era uma acusação muito pesada, eram 2 crimes. Homicídio consumado, supostamente um rapaz teria vitimado uma moça que ele já tinha tido um relacionamento. Ele, por ter sido o último a ser visto com ela, foi indicado como principal suspeito. A cena do crime era uma coisa terrível, né? Havia sinais, vestígios de violência de natureza sexual. E junto com o crime de homicídio estava o crime do artigo 213, né? Então eu não vou falar aqui para não derrubar a live, mas a acusação era muito pesada, com muitas qualificadoras, e também com esse crime conexo. Então, tinha feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe, ou seja, todas as qualificadoras possíveis ali. A pena, no caso em concreto, era altíssima, que possivelmente aconteceria, né? A investigação foi uma investigação que deixou uma série de possibilidades investigativas para trás. Simplesmente eles olvidaram, eles renunciaram, negligenciaram uma série de possibilidades de investigação, como as câmeras do local, né? A gente tinha ali na cena do delito a colheita de material biológico do corpo. Então a gente tinha também assim, testemunhas que deixaram de ser ouvidas, um trajeto bem grande, assim, onde a vítima teria passado, que não foi feita uma investigação séria, simplesmente ele foi apontado como principal suspeito, e a todo momento ele negava, a todo momento ele dizia não ter sido ele o autor do delito, e assim foi o processo. E nesse jeito, dessa forma, o processo nos chegou, com imagens bem traumatizantes,
tudo muito pesado, e esse foi o nosso processo que chegou, e assim chegou na mão do Eliércio, e assim foi que o Eliércio me apresentou esse processo, e aí é interessante pontuar isso, né? Eu sempre digo para quem não tem nada, metade é o dobro. E eu gostei do Eliércio, desde logo ele percebeu, falou, puxa, isso aqui é um processo para atuar junto com o João Ricardo. E desde logo eu peguei aquele processo e falei, nossa, esse rapaz tem tudo para ser inocente, né? Pela forma com que ele se apresenta, e o desafio aqui vai ser enorme, enorme, enorme. Na verdade, esses crimes que acontecem em cidades menores, eles têm uma comoção social muito grande. A sociedade começa a cobrar muito um resultado, cobrar muito, tanto é que houveram manifestações, passeatas, as pessoas das escolas se movimentando e cobrando muito a polícia para oferecer um resultado, né? E aí a polícia, nessa ânsia de oferecer um resultado rápido para a sociedade, acabou atropelando um monte de fases da investigação e tirando conclusões errôneas sobre o processo, né? Porque, nesse caso em concreto, um investigador tomou partido, comprou para ele a investigação, e aí acabou criando as conclusões próprias dele, sem a devida investigação. É porque a resposta para a sociedade ela deve vir, mas tudo tem que ter o seu tempo, né? Tudo tem que ter o tempo certo para acontecer. Tudo que você tenta precipitar, ele pode vir de uma forma errada. E isso foi o que aconteceu lá no começo. Perfeito. Nesse cenário, eu e o Eliércio, a gente assumiu esse processo, né? Assumimos no meio do processo, mas antes da primeira fase, e a gente tocou toda aquela primeira fase do processo, e aí aconteceu algo muito interessante que eu gostaria que o Eliércio contasse. Na primeira coisa, cliente preso, e aí é importante vocês saberem disso desde logo. Lá no início, no dia do exame perinecroscópico, o exame do local do crime, foi colhido suaves, 3 suaves, né, amostras coletas de material genético no corpo da vítima. Né? Importante a gente saber que, antes no momento da pronúncia, teve um ponto de excesso de linguagem que eu gostaria que o Eliércio falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí foi um ponto interessante que aconteceu na pronúncia. Eu acho que uma das coisas importantes quando a gente assume um caso desse é estar preocupado com todos os detalhes desde o começo. Na pronúncia, o próprio juiz já condenava o réu. Então, assim, vamos remeter lá para o júri, né? A primeira coisa que o jurado tem consciência é sobre a acusação. E a acusação ela vai estar na pronúncia. Então, quando uma pronúncia ela tem excesso, ela já induz o jurado ao resultado final. Então, as palavras que são colocadas e a forma que é colocado lá, elas são importantes lá no final. Então, não pode passar despercebido isso. Nessa fase, a gente não estava atuando ainda, e o advogado que estava atuando no processo, ele pediu para que fosse, ele entrou com o RES lá para que fosse refeita a pronúncia, né? E aí foi deferido e a pronúncia foi refeita por excesso acusatório, exatamente isso, excesso de linguagem na acusação. Então, a gente fala, quando olha um processo do começo ao fim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar assim que o diabo mora nas vírgulas, né? Então, nas vírgulas que esse processo foi prova disso, do começo ao fim, que as vírgulas, elas fizeram diferença. Muita coisa percebida nas vírgulas. Conseguiu observar depois. Perfeito, Eliércio. Um ponto interessante a gente falar aqui é o seguinte. Por que da importância do advogado fiscalizar a pronúncia e como são as palavras do juiz? Quando a gente fala de tribunal do júri, uma entidade no júri que é de extrema credibilidade é do próprio juiz. E a gente tem que lembrar que antes do jurado julgar, antes dele ser submetido ali ao conselho de sentença, quando ele é escolhido, lhe chegam as peças principais. E essas peças principais... Eu acho que o seu áudio está aberto, Eliércio. Lhes chegam as peças principais na mão. Então ele vai chegar ali, ter acesso, inclusive, à pronúncia. E se na pronúncia houver um excesso de linguagem, houver alguma parcialidade do magistrado, mostrando que ele é o autor, que a materialidade vincula diretamente ao autor, ou que induza o jurado, de alguma maneira, a entender que o réu é culpado,
esse documento ele influencia diretamente o jurado. Então, é muito importante, nesse nosso caso, ter havido um recurso. Esse recurso buscou, sim, modificar aqueles termos da denúncia. Aquele excesso de linguagem foi reconhecido pelo tribunal e aí a pronúncia foi alterada, foi modificada para retirar aqueles termos que mostravam aquele excesso de linguagem do magistrado. Ok. Começada a segunda fase. Importante a gente falar dessa segunda fase. No 422, para além de arrolar testemunhas, é um pedido muito interessante feito pelo Elierson, né? A gente a todo momento fazendo ali, foi que o réu não se opunha a fazer exame pericial de comparação do seu material genético com o material genético colhido. Elierson, fala um pouquinho sobre isso, porque logo ali no nosso 422 já existia essa manifestação nossa, ou seja, em nenhum momento o acusado fugia de provar, né? Ele não tinha nada a esconder, porque a verdade estava na boca dele e da defesa também, né? Quando a gente começa a atuar no processo, a primeira coisa que a gente precisa saber... Travou, João? Voltou? Tá. A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a verdade para você atuar num caso. E aí a gente estava na fase de pandemia e não conseguia conversar pessoalmente com ele. A gente fez as conversas com ele via videoconferência direto do presídio. E uma coisa é você olhar via videoconferência, outra coisa é olhar no olho, é sentir as emoções deles, as expressões, os gestos, o tempo de cada conversa. E a gente sabia que tinha material genético para comparação, mas a gente não tinha certeza absoluta naquele momento que ele era inocente. A gente estava, peraí, se ele não for, porque a gente vai desenvolver uma tese. A tese é negativa de autoria, beleza, então vamos. Mas se aparecer uma surpresa no processo, um exame de DNA positivo, então nós fomos cautelosos nesse sentido, até ter a certeza da verdade com o cliente, para poder bater nessa tese. Porque a gente sabe que a função da gente é defender, independente de ser culpado ou inocente. A função do advogado é defender. Se for culpado, que seja na medida certa, dentro do termo certo, dentro do que aconteceu, que tenha a pena certa, que a investigação tenha sido correta. O pessoal fala, você é advogado de bandido. Não, nem sempre. A gente advoga para inocente. Até vou abrir um parênteses. Para quem vai pensar em fazer júri e começar a fazer júri, eu sempre pensava assim, nossa, eu quero fazer júri, mas eu quero que o cara seja culpado, porque aí se eu errar, fica mais fácil, o cara já é culpado. Agora, você fazer um júri e defender alguém que é inocente, e você errar, aí não é aceitável. Então, assim, a responsabilidade é muito maior, muito mais complicado. E aí, no decorrer desse processo, a gente conseguiu ter algumas conversas pessoais com o acusado. Ele chegou um dia aqui conversando com ele lá no presídio e falou assim, não, doutor, se tiver que tirar uma perna e eu ficar andando pro resto da vida manco para fazer esse exame de DNA, pode fazer, porque eu tenho certeza absoluta que não fui eu. E vai ficar claro que não fui eu. Então aí reforçou a nossa forma de trabalho, a nossa tese reforçou. E aí a gente foi para cima com mais intensidade em cima dessa tese e de conseguir as constituições de prova que a gente precisava, que estavam lá, como eu falo, assim, estavam lá ocultas dentro do processo, né? Mas aí tinha esse cuidado se a gente ia suscitar elas ou não. Então chegou a hora de ter que suscitar elas, de trazer à tona a verdade que estava lá. Perfeito. Só para contextualizar o pessoal que chegou há pouco tempo, olha que interessante. Uma acusação seríssima, um feminicídio conexo a um artigo 213, com todas as qualificadoras possíveis, e ainda assim, depois de conversar com o acusado, olho no olho, ele garantia de forma peremptória que não era ele o autor do delito, inclusive não se opunha a nenhum tipo de perícia que fosse necessária, de comparação de DNA, o que fosse, para provar a inocência dele. Feito isso, nós, a defesa, a gente sustentou já no 422 a possibilidade de fazer essa comparação. Esse exame de DNA não aconteceu e o plenário foi marcado. Aí a gente vai para. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do exame de DNA. Plenário marcado, qual que é o procedimento que eu tenho com todos os meus parceiros?
A gente se prepara durante toda a instrução, durante todo o processo do júri, à distância, vamos conversando, faz videochamada, a gente se prepara, toda a estratégia discutida, cada peça apresentada, protocolada, é tudo discutido entre nós, a estratégia inteira é alinhada em grupo. Só que a preparação para plenário é algo que precisa ser feito pessoalmente. Muito da preparação a gente fez à distância e tal, mas a gente se programou para, antes daquele plenário, nós nos encontrarmos pessoalmente de forma antecipada. E assim foi feito. Eu viajei de onde eu estava, o Eliércio viajou de onde ele estava, e lá fomos nós para um hotel. E a gente ficou praticamente ali o dia inteiro que antecedeu o plenário, treinando aquela sustentação que a gente já vinha treinando ali por vídeo, né? Aquele momento é um momento muito especial, por quê? É o local onde a gente abre uma mesa, todos os documentos estão espalhados em cima daquela mesa e a gente começa a não pensar em outra coisa a não ser no plenário. Existem algumas pessoas que falam sobre o estado de júri. Eu não sei nem se eu quero que o Elias fale um pouquinho sobre isso, porque para mim é algo muito real. Para algumas pessoas dizem que isso não existe. E existe um psicólogo chamado Csikszentmihalyi, ele fala que existe uma forma psicológica, um estado psicológico chamado flow. E esse estado psicológico seria a concentração intensa sobre algum assunto, onde você esquece os outros assuntos e você fica concentrado durante muito tempo de uma maneira que você não fica cansado. Pode prestar atenção, a gente não consegue ficar concentrado, focado, extremamente focado em um tema por muito tempo. Mas segundo esse psicólogo, Csikszentmihalyi, ele diz que o estágio flow seria isso, você conseguir ingressar de uma forma muito compenetrada, uma atenção muito absurda por muito tempo em um só assunto. E que alguns entendem isso como estado de júri. Eliércio, conta um pouquinho para o pessoal aqui como que foi essa nossa imersão, esse nosso estado de júri, esse camping, essa nossa forma de estudar o processo antes do plenário. A gente chegou lá, foi bem tranquilo, né? Passamos o dia inteiro estudando, extremamente focado, né? O começo foi tranquilo, mas aí a gente começou a achar bastante dificuldade no processo. E tranquilo eu, né? O João bem compenetrado. Até uma altura do campeonato que eu tive uma conversa com o João, que eu pedi como que seria o júri. Eu falei, eu vou ficar alcançando os papelzinhos para vocês, você vai falando. Aí o João falou, não, nós vamos dividir, você vai falar a metade, eu vou falar a outra metade. Aí eu quase desmaiei, passei mal, fizeram um vento em mim. Mas aí... Ô, Eliércio, antes de você continuar, já vou te interromper aqui. Tá o Ramon na live aqui, também tá o Vinícius. Ambos já participaram desse momento de imersão. E aí você tá contando um ponto que... E aí o Vinícius e o Ramon são testemunhas disso, né? Uma das coisas que eu faço questão nos meus plenários. Se a pessoa tá comigo, é porque eu confio nela. Porque eu analisei previamente o potencial do advogado. Eu não faço parceria com advogados que não são defesa de fato, que não têm esse sentimento defensivo e que não são pessoas capacitadas. Não estou falando de tempo de advocacia. O Elias está falando aqui que ele tem pouco tempo de advocacia, Vinícius tem pouco tempo de advocacia, Ramon tem pouco tempo de advocacia, todos eles. Nós tivemos aí júris excelentes, né? E resultados surpreendentes. Então você vê quantos e quantos aí bradam, tem não sei quantos plenários, não sei... Será que a pessoa se vincula ao júri da forma? Então o meu filtro para saber se a pessoa ela vai atuar comigo é exatamente esse, é vibrar a defesa. É uma pessoa que está realmente com vontade de defender e tem essa capacidade. E aí quando o Eliércio me procurou, poxa, o cara é empresário, o cara sabe tratar com pessoas. Imagina, ele mexe com vendas com valores expressivos. Esse cara tá pronto pro júri. E aí, quando o Eliércio veio e falou exatamente isso, o que você quer que eu faça? Que eu mexo no slide? Que eu não sou... Não, negativo. Quem faz júri comigo, eu dou palco para a pessoa precisa estar ali atuando de fato. Inclusive, a divisão das falas foi equivalente, né? Eliércio vai fazer metade da defesa, tá aqui. E aí o Vinícius sabe disso, o Ramon sabe disso. A gente divide de uma maneira que a pessoa participe ativamente, até porque existem coisas que só o Eliércio vai saber falar. Né? Às vezes tem jurado que vai gostar do Eliércio e não de mim. Né? Então a ideia é essa. A gente, se é para ser uma parceria, que seja uma parceria ampla. Né? O palco é de todos. Né? E lembrando que quem tem que brilhar ali não é advogado. Ninguém. Quem tem que brilhar ali é o réu. É o réu que tem que ser... A verdade do réu tem que ser mostrada. Imagina só, o Eliércio foi a primeira pessoa que entrou em contato com o cliente.
O Eliércio foi a pessoa que olhou no olho dele e viu o cliente falando isso. Pode arrancar uma perna minha. Porque é a verdade. Para fazer um exame, pode que seja. Mas eu preciso da verdade. E eu vou obstar do jurado isso, ter contato com esse tipo de argumento, esse tipo de proclame. É o Eliércio falando das emoções que ele teve quando ele viu o acusado falando aquilo. Pode arrancar uma perna minha. Eu quero que prove a verdade. Então, assim, já entrando já no mérito aqui de sustentação, o Eliércio foi brilhante. Uma sustentação sólida, uma coerência. Olha, só tenho aplausos para dar para o Eliércio. Desculpa, Eliércio, pela interrupção. Continue. Você estava falando sobre o camping. É isso, João. João muito gentil nessa questão de dividir o espaço, porque poderia puxar todos os holofotes para ele, mas é exatamente essa postura. E a hora que a gente pisou no plenário, tanto eu quanto o João, a gente não estava preocupado nem um pouco com a gente, com aparecer para a sociedade, estava preocupado exclusivamente com mostrar a verdade para o jurado e comprometido com o convencimento, né? E essa questão de dividir plenário é exatamente isso. Tem pessoas que vão vibrar melhor comigo, tem pessoas que vão vibrar melhor com o João, como a gente está em função a serviço do réu, a serviço da justiça, eu acho que isso é bem importante. Mas vamos voltar lá para a preparação. Claro, a resposta que eu dei para o João quando ele falou que eu teria que sustentar metade foi que eu estava pronto, que eu estava lá para isso, que eu tinha ido para isso, né? Eu não imaginava que ia ter oportunidade, foi uma honra, não foi um medo, foi uma honra dividir um plenário com o João. E aí a preparação nossa se estendeu até as 2 da manhã. Na oportunidade o Igor estava com a gente, não sei se ele está na live aí, mas fantástico o Igor, organizando os slides, aí a gente revisa o processo de ponta a ponta e acha as lacunas, acha as dificuldades. E foi mais ou menos umas 11h30 da noite que surgiu uma dúvida cruel, né, João? Porque a gente analisando o processo, a gente viu que tinha material para fazer exame de DNA e o exame de DNA, a princípio, não tinha sido feito, não tinha sido anexado no processo, o resultado. E o exame de DNA num crime dessa natureza, ele é praticamente 100% da chave, né? Aí nós vamos lá, a argumentação do nosso amigo, que nós ligamos lá, o criminoso deixou a carteira de identidade no local do crime. E realmente foi isso, né? Ele deixou a carteira de identidade no local do crime. Era só a gente pegar essa carteira de identidade. Olha que sensacional isso que você disse. Vou explicar, pessoal. O Igor acabou de entrar aqui, ó. Entrou na live. O Igor, ele é o advogado que me assessora, que sempre está comigo, né? E ele estava presente naquele dia fazendo todos os slides do nosso júri. Mas olha que interessante que o Eliércio falou. A gente foi adentro à noite, era 11h30 da noite mais ou menos, quando a gente estava ali, ó, num dos pontos mais duvidosos da nossa linha defensiva. O que acontece? Num processo desse, como o Eliércio disse, é muito tênue a linha que divide condenação e absolvição. Porque a tese é negativa de autoria, é tudo ou nada. E a gente tinha ali naquele processo inúmeras falhas investigativas. Então, uma certeza que a gente tinha a gente tem que bater nessas falhas investigativas mostrando que a verdade não foi buscada. Isso a gente não tinha dúvidas ali na preparação. Então, boa parte da preparação, a gente passou elencando detalhes e mais detalhes do que ser alegado, mostrando que a investigação não aconteceu de uma maneira séria, do jeito que deveria acontecer. Detalhes como, o réu chutou uma pedra, não chutou uma pedra. Então, isso indica que ele estava chateado, e ele estando chateado, mostra que ele discutiu, e ele seria o autor porque ele discutiu. Entende? João, desculpa interromper, mas aí quando você trabalha uma tese negativa de autoria, num caso de 2 crimes com um monte de qualificadora, você usar todo o tempo da defesa para negar a autoria, se não colar, todas as qualificadoras, elas vão recair sobre o réu. Então, assim, a gente teve que ter uma conversa com ele e falar assim, olha, é o seguinte, a nossa tese é essa, nós vamos bater em cima. Se a gente não conseguir, isso vai pagar a pena máxima, porque não vai dar tempo para a gente desqualificar nenhuma das outras alegações que estão sendo imputadas para você. Nós não vamos ficar, não tem como eu falar para o jurado, olha, não foi ele, mas se você entender que foi ele, não foi com motivo torpe. Porque aí acaba descredibilizando a própria defesa, né, João? Exatamente. Então, assim, isso é importante que o Eliércio disse, porque isso foi, assim, foi esclarecido previamente com o acusado.
E ele ainda assim falava, doutor, eu sou inocente, a minha tese, não existe outra, é negativa de autoria, não fui eu, arranca uma perna minha, mas faz esse exame. E aí esse é um ponto interessante. A primeira parte da preparação foi elencando todas as falhas de investigação, mostrando que existia a possibilidade de colheita de imagens. A gente chegou aí no local da cidade 36 pontos de câmera que foram simplesmente negligenciados. Né? Não houve uma coleta e colheita de imagens onde aconteceu o trajeto, né, da vítima, no caso em concreto. E, para além disso, uma série de indícios que não mostravam culpa nenhuma. Só que para a gente não era suficiente isso. Por quê? Aí vem um ponto principal. Ali, perto das 10 horas da noite, mais ou menos, nós ali imersos no caso, nós identificamos no processo que, primeiro, havia aquela coleta de material genético que a gente falou no começo ali. Havia coleta e estava registrado no processo, inclusive com prova de que estava armazenado no sistema de perícia da polícia local. Havia 422 da defesa falando para a realização do exame. E aí, simplesmente, durante todo o processo, aquelas mais de 1000 páginas, não havia nenhum tipo de exame. E aí, o ponto principal está no artigo 481 do CPP, eu vou ler para vocês aqui. O artigo 481, ele diz, se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho de sentença ordenando as diligências necessárias. E o parágrafo único diz, se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formular esses quesitos. Então, olha que interessante. O artigo 481 ele fala, se esse fato ele é essencial, e se esse fato for a produção de prova pericial, o juiz deve dissolver o conselho de sentença. Agora, calcula só. Toda uma sociedade mobilizada, todos os jurados intimados, o processo daquele jeito, sem prova pericial, e a gente tinha uma prova pericial, um exame de DNA possível de ser realizado e simplesmente não foi realizado. A gente pensou, o que a gente vai fazer agora? Oi? Escolta de réu, reforço policial na cidade, um custo altíssimo de preparação de júri, né? Custo altíssimo para a sociedade. Pois bem, é nesse momento que aí chega o ponto que o Edson falou. Nós ali, frente a uma situação nova para nós, eu liguei para duas pessoas, nada mais nada menos que Zanoni Júnior e Hércio Quaresma, e os dois nos deram uma atenção, olha, não dá nem para explicar. Olha, Tati Borsa aqui, uma gigante Tribunal do Júri, prazer tê-la aqui conosco. Então, nós ligando naquele momento, tarde da noite, para Zanoni Júnior e para Quaresma, e o Quaresma, daquele jeito assim dele, muito incisivo, enfático, ele falou essa frase que o Eliércio disse e que a gente falou no júri repetidamente. E aí ficam aqui os registros de agradecimento público ao Eliércio Quaresma. Ele falou, vocês estão frente a um caso onde o acusado deixou... O acusado não, o autor, seja lá ele quem for, o autor deixou a identidade dele na cena do fato. Tá lá a identidade dele, o exame de DNA, o DNA dele, a identidade, nem que seja física, tá lá no fato. Tá lá no local. Basta simplesmente vocês analisarem aqui, ó, vocês, justiça, pegar essa identidade deles. E aí, lá tarde da noite, a gente tomou a decisão. Amanhã, a primeira coisa que a gente faz, quando chegar no disciplinário, é sobre pena de preclusão. Porque é quando a abertura dos trabalhos, a gente levantar a mão e pedir a realização dessa perícia com base no artigo 481. Mas aí cabe destacar um detalhe, né? Doutor Hércio, cabe 481? Cabe. Doutor Zanoni, cabe 481? Cabe. Vocês já conseguiram algum 481? Não. Conhece alguém que já conseguiu o 481? Não. Cara, isso que é o fantástico desse caso. Nem eles, que são gigantes do júri, nunca conseguiram e nunca viram alguém que conseguiu esse 481. Solução do conselho de sentença por prova que deveria ser realizada. Por perícia, né? Sensacional isso, Gerson. E aí a gente foi preparado para a defesa, independente de conseguir, sim ou não, a gente estava preparado, né? Então, assim, a gente não confiou só nessa possibilidade, porque se tivesse confiado e não tivesse dado certo, teria um cerceamento de defesa. Então, fomos prontos para a guerra, mas com a bandeirinha de paz na frente lá, para ver se a gente conseguia levantar essa possibilidade aí. Olha, e aí, antes da gente continuar,
Só explicar, pessoal, isso não chegou a acontecer, tá? Mas explicar, pessoal, qual seria, como a gente estava preparado para ir para esse 481 se ele não fosse acolhido. Porque ele foi acolhido, tá? A gente vai explicar daqui a pouco como que aconteceu isso. Mas caso o juiz falasse, não, vai seguir o júri, não vai dissolver o conselho de sentença. Duas são as hipóteses, você advogado, sacada aqui, ó. Isso aqui é ouro, né? Estamos falando de elite, como diz o meme ali. Primeira coisa, quando tem falso testemunho, não é quesitado falso testemunho? Então você, advogado, a despeito do juiz não reconhecer a dissolução do conselho de sentença do 481, você vai pedir para colocar nos quesitos. Você vai colocar, o jurado, ele quer fazer o exame pericial? Quer fazer o DNA? Pode quesitar. E para além disso, sempre antes do voto, o juiz não pergunta, o jurado está apto a julgar? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Vocês estão aptos a julgar? É nesse momento que o jurado deve levantar a mão e falar assim, eu quero que faça o exame de DNA. Então, durante a sustentação, o advogado precisa mostrar a importância da prova pericial, mostrar que o magistrado não dissolveu o conselho de sentença pelo artigo 481 e mostrar, olha, nesse caso é imprescindível para eu encontrar a verdade a realização do exame pericial. Então, você, advogado, pode falar para o jurado abertamente. No momento em que o juiz perguntar para você está apto a julgar, você levanta a mão e fala, doutor, eu preciso que faça o exame pericial. Não tem como eu saber se eu não fizer o exame de DNA. Aí a Tati Borges está perguntando aqui, os jurados foram quesitados, João? Aí está interessante. Já vou adiantar a coisa interessante. Eu vou adiantar como que foi. Chegamos nós preparados para a primeira coisa na abertura do pregão, levantar a mão e falar sobre esse exame pericial. Quando eu estava chegando, eu e o Eliércio ali, a gente deu de cara com o juiz e promotor, os dois juntos, chegando juntos. Não estavam conversando, mas estavam chegando juntos. Eu já cheguei, abordei os dois com muita educação e pedi para eles, olha, doutores, aqui nesse processo não foi realizado um exame de DNA, expliquei a importância, expliquei que havia sido coletado, expliquei que no 422 a gente já tinha pontuado que o réu não se opunha a fazer a realização do exame de DNA. E aqui nesse processo não há exame de DNA. A promotora olhou e falou assim, tem sim. Tem exame de DNA sim. Foi naquele momento que eu não sabia o que ia fazer. Se eu cavava um buraco, me enterrava, o que eu ia fazer? Porque a promotora falou que tinha o exame de DNA. Você lembra disso aí? Na verdade, ela falou assim, não, doutor, não é possível fazer o exame de DNA porque o material é insuficiente, né, João? Ela falou, foi feito. A gente pediu sobre o material do DNA para a possibilidade de exame e ela tirou de dentro de onde não sabemos de onde um laudo do IML dizendo, não, o material é insuficiente, mas insuficiente em parte, né, João? Aí o bicho pegou. Porque enquanto interrogava a primeira testemunha, eu e o João... Ô, Eliércio, deixa eu contar pra galera como que aconteceu isso. Porque ela falou que tinha um exame, que o exame deu insuficiente para verificar se tinha amostra insuficiente. Aí, simplesmente, o que eu e o Eliércio pensamos? A gente deve ser muito incompetente. Como que dessas 1000 páginas, que eu já reli 10 vezes, a gente não achou esse exame pericial, esse exame de DNA insuficiente? E lá fomos nós, a primeira testemunha, depondo, e a gente lá, ó, todo mundo da bancada defensiva inteira, todo mundo, olha, escavando o processo, procurando uma agulha no palheiro. Sinceramente, nós já tínhamos lido e relido aquele processo 1000 vezes. Aí eu, com muita humildade, falei, não vou ficar, deixa a equipe procurando. Fui lá no juiz e falei, excelência, talvez seja falha da defesa. Nós não encontramos esse laudo. O senhor pode pedir para a promotora, por favor, indicar a página? Quando ele falou isso, daqui a pouco o juiz me chama e fala assim, doutor, talvez tenha sido um equívoco, mas o laudo não está no processo. Está aqui o laudo na sua mão. Na hora que ele me entregou o laudo, em 2 minutos, eu e Eliércio lemos aquele laudo que não estava no processo, só aí a gente já tinha uma nulidade, o laudo não poderia ser utilizado, mas o laudo tinha sido realizado e não era um laudo de comparação com o acusado. Era um laudo de comparação com o banco genético de estupradores. E aí, lá no banco genético, claro que nunca ia ser compatível com o acusado, porque o acusado não é esse tipo de pessoa e nunca foi acusado por isso. E olha que interessante. Das 3 coletas, uma era insuficiente. Mas uma das coletas tinha de 1 a 49% de chance de comparar com o autor. E na terceira coleta tinha tinha até 99% de chance de comparar com o autor. Aí, mostrando isso, parece que a acusação não tinha entendido direito o laudo. A gente pegou, analisou o laudo, identificou isso. Aí eu busquei os dois. Eu e o Eliércio fomos lá com o juiz, com o promotor.
E mostramos, Vossa Excelência, esse laudo, muito embora não esteja juntado, ele mostra que um dos swabs é possível até 99% de chance de comparação com o acusado, inclusive sendo possível comparação com confrontação de DNA do acusado que nunca foi feito. O que foi feito aqui foi com o banco de DNA de estupradores, mas não com o acusado. Inclusive falando que a amostra está preservada na perícia. Olha, excelência, porque o exame de DNA, no caso, para identificar, para o banco de dados, ele tem que ser 100%. Mas um exame comparativo, eu não sei como se chama cadeias, eu não lembro lá o termo usado no laudo, né? Sequências, né? Se duas sequências, se no laudo dá para analisar 10% e aquele 10% não bate com o DNA do acusado, não é ele pronto, não precisa da cadeia completa, né, João? É isso que, esse lapso que passou despercebido, não é porque o material com 20% ele já é suficiente para fazer comparativo. Ele não serve para o banco de dados de identificação, mas para comparativo serve. Esse foi a sacada do João aí, analisando esse laudo aí. Perfeito. É importante olhar, salientar isso, porque o banco genético ele precisa de 100% de cadeia genética. Agora, para analisar o do acusado, a gente tinha até 99% de chance, era material suficiente para até 99% de chance de fazer comparação. E assim nós pedimos. Aí a gente apresentou o 481 para o promotor e para o juiz, mostramos que isso era essencial, que não tinha sido realizado o exame de comparação, inclusive a amostra estava preservada para fazer essa comparação, que não tinha sido realizada. E a própria lei, no artigo 481, parágrafo único, fala que é para se dissolver, inclusive para nomear perito, para fazer perícia. E foi o que aconteceu. Lá saímos nós daquele primeiro plenário com a gente, isso aqui é inédito, a gente nunca viu alguém conseguir. E a gente conseguiu juntos, artigo 481, a dissolução do conselho de sentença para a realização de prova pericial. Pedindo a liberdade do cliente, primeira coisa que a gente fez, Eliércio, o que aconteceu quando a gente pediu a liberdade do cliente? Ali. Agora a gente sabia que o processo estava demorando, não era por culpa do cliente. Era por culpa da justiça que não tinha sido feito um exame. Nós pedimos a liberdade, foi indeferida pelo juiz, alegando que ele pode não ser o autor do feminicídio, mas pode ser o autor de outro crime, ou vice-versa. Mas os crimes eles eram tão conexos desde o começo, desde a investigação, desde a pronúncia, que não tinha o menor sentido em deferir, né? E aí, já complementando aí, houve a suspensão do júri lá, já pedimos a determinação do juiz já para encaminhar, o acusado saiu direto do tribunal já para o IML, para fazer o exame de DNA, fazer coleta do exame de DNA, e aí o que aconteceu, João? Ele chegou lá no IML, o que aconteceu? Abriram lá, foram pegar os dados dele, aí o pessoal do IML falou, não, peraí, mas a gente já fez o teste de DNA desse sujeito aqui. Como assim já fez o teste de DNA? Não, já está pronto o exame do teste de DNA. Aí que a gente teve acesso a essa informação, aí a promotora buscou e aí justificou que houve uma falha no sistema, que a secretária dela, a estagiária, né? Sempre o estagiário culpado, né? O estagiário não achou o resultado, não tinha encontrado o exame de DNA. Mas aí cabe destacar a questão do fluxo do processo, né? Porque quem requisitou o exame de DNA foi o delegado de polícia. E aí o processo andou e foi para o MP que fez a denúncia. Provavelmente a Politec ela devolveu o exame de DNA para o delegado. Eu acredito que o delegado passou despercebido, ele não anexou no processo ou achou que a promotoria ia anexar. Só lembrando, né, que sempre as provas devem ser alegadas por quem acusa. Então, era a função do MP, não era a função da defesa, não era a função do delegado mais anexando essa prova. Bom, com esse exame já negativo, a gente já pediu a liberdade do acusado e foi indeferida. Simplesmente foi indeferida. Por quê? Porque ele achava que os crimes podiam ser desconexos, né? Então, assim, bem esquisito. Em seguida, a gente entrou com o HC e aí a gente conseguiu a liberdade dele. Aí o desembargador que pegou o processo, pegou o HC, ele entendeu que já não persistiam mais os indícios de autoria, porque antes firmava exclusivamente indícios, não tinha prova, era só indícios de autoria.
que eles já não persistiam mais. E aí colocou o réu em liberdade. Dessa vez, se manteve o júri, né? O juiz manteve o júri, remarcou para uma nova data. Mas aí, da primeira vez que a gente entrava com o réu algemado, escoltado, com reforço policial, com 5% de chance de ter liberdade, a gente passa para um segundo júri que a gente entra com o réu caminhando pela porta da frente, com tranquilidade, os policiais tomando cafezinho e dando risada, sem tensão nenhuma, e com uma chance de liberdade aí, ao contrário, né, de 95%. Olha que interessante, Eliércio. Você está falando aqui de um caso nosso que houve 2 exames de DNA, um primeiro de comparação com o banco de dados de estupradores e outro com o próprio cliente, o acusado. Os 2 exames de DNA não haviam sido juntados no processo. Note-se, não estou falando que teve má fé do promotor, muito pelo contrário, tá? A promotora, ali no momento que a gente argumentava com ela pela dissolução do conselho de sentença, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, mostra a boa fé dela, mostrando, olha, eu não sou acusação a todo custo, nós estamos buscando a verdade, né? Então, olha que interessante, ela não se opôs à dissolução do conselho de sentença, tanto é que no segundo júri, quando a gente tinha a prova cabal de que não era o autor do delito, o nosso cliente, o acusado, que era incompatível o DNA dele com o DNA coletado na vítima, né? Era um crime de ordem sexual. Então, assim, sendo incompatível, não restou à promotora fazer o único pedido possível ali, que era o pedido de absolvição, e ao final foi uma comoção geral, justamente por saber que a justiça foi alcançada, né? Nós sustentamos a tese defensiva, e lembrando que se a defesa tivesse ficado inerte, tivesse deixado tudo para o plenário, haveria uma condenação injusta, né? Então foi pela prova pericial, foi pelo trabalho sério no processo, sabe? Antes de chegar no plenário, que conseguiu-se o justo resultado absolutório. A promotora se demonstrou fiel à função de promover a justiça, né? Foi acessível, foi coerente. A gente chegou no segundo júri já conversando com ela sobre qual seria a tese dela, se era absolutória ou se era... E aí ela já concordou com a gente em relação à nossa tese. Tanto é que a gente acabou dispensando as testemunhas, né, João? Dispensamos as testemunhas e aí ela já fez a sustentação dela bem breve, já concordando com a liberdade do réu, tentando convencer os próprios jurados na absolvição do réu, do acusado, que já facilitou bastante o trabalho da gente, né? Perfeito. O Geranclay está falando aqui, isso dá um filme. Realmente foi um filme com resultado, com um final feliz, né? Um resultado justo, e nós ficamos muito felizes por saber que aquela pessoa que nos confiou um caso tão difícil, ao final, a verdade e a justiça foram alcançadas. E lembrando que nós, advogados, buscamos sempre o que é justo, o que é correto, né? O Tribunal do Júri, sobretudo. Então, a mesma dor que pairava sobre todos ali era a dor nossa. O que a gente não podia admitir era que um inocente fosse condenado para apetecer os ânimos de uma sociedade que estava muito revoltada com o fato delituoso, muito embora agora haja a possibilidade da investigação, de fato, correr atrás do verdadeiro autor, investigar e buscar a punição para aquela pessoa que de fato cometeu, que não foi o nosso cliente, comprovadamente, de forma pericial, através de exame de DNA. Tem um argumento da sustentação, né? É que quando você coloca um inocente na cadeia, você deixa um bandido em liberdade, você deixa alguém que vai fazer mal para a sociedade. Então, se ele fosse condenado, as investigações estariam encerradas, o caso teria sido resolvido. Agora voltou para a fase investigativa. Nós devolvemos para a polícia a função de encontrar o verdadeiro culpado, né? E é uma forma de blindar a sociedade. Então, isso é um exercício legal da advocacia, é saber que você está promovendo essa justiça e você está protegendo o teu trabalho, você está dando condições de proteger a sociedade. E até a gente intempestivamente protocolou um pedido de quebra de sigilo, porque a gente descobriu nesse processo também que tinha outras formas de chegar a um possível suspeito, né, nesse processo, que passaram batido na investigação. Então a gente devolveu já com base, porque a nossa investigação não era, nós não procuramos resolver, solucionar o crime. A nossa função era inocentar o nosso cliente.
mas, de certa forma, a gente contribuiu com a sociedade, devolvendo N possibilidades que eles podem investigar para chegar na solução desse caso, né, João? Perfeito. Inclusive, né, há a possibilidade de quebra de sigilo telefônico de um número que a gente apontou, como ele muito bem disse, que ali abre margem para uma investigação que pode encontrar o verdadeiro autor. Mas, no fato em concreto, nosso papel ali era mostrar que o nosso cliente, de fato, não era o culpado, não era o autor do delito, e assim ficou provado, né? E aí resta-nos a gente agradecer, né, ao destino, ao judiciário, aos envolvidos, a confiança das pessoas que nos confiaram essa causa tão importante, em saber que tudo aquilo que nos chega a gente vai fazer conforme as nossas forças, e assim foi feito. Sempre pautando pelo trabalho justo, coerente, vinculado com o do cliente. E aí, já terminando para o final aqui, o Eliércio vai ter as palavras dele ali também no final. Quero agradecer aqui publicamente o Eliércio por confiar em mim, né? Colocar nas minhas mãos esse caso, essa possibilidade de atuar junto contigo, e de fato foi isso. Em nenhum momento ninguém atuou sozinho, nem eu e nem ele. Muito pelo contrário, foi uma soma de esforços, e ao final essa soma de esforços resultou nesse resultado tão satisfatório. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar perto de uma pessoa assim tão fantástica quanto você, em todos os sentidos, como profissional, pelo conhecimento, pela postura, como ser humano, uma pessoa de uma clareza, de uma gentileza, de uma bondade, de um coração muito bom. A oportunidade de convívio também com meu filho, que esteve junto, acompanhando, e o João se demonstrou ser um grande exemplo de pessoa, e a oportunidade de crescimento para a minha advocacia, e falar para quem está nessa expectativa de pisar primeira vez que pisar no tribunal, eu vou falar a verdade, porque quando eu pisei no tribunal, eu tive a sensação de que ali era o meu lugar. Eu não tremi, eu não gaguejei, eu não senti inseguro. Eu estava muito preparado para aquilo, estava bem seguro do que estava fazendo. Claro que eu tinha por trás do João Ricardo que, se eu falhasse em alguma alegação, alguma coisa, ele iria complementar, eu tinha essa segurança. Mas uma dica aí para quem tem essa vontade aí, se submeta, se coloque, dê a cara para bater. Tenha parceiros bons, estude que tem tudo para dar certo. Se você tiver com pessoas competentes na sua volta, não tem por que dar errado. E é uma sensação maravilhosa e eu acho até que viciante, porque já estão procurando o próximo, né, João? Já vão ver se acham mais um. Foi um momento muito especial. Eliércio é mais um dos 26 parceiros que eu tenho por todo o Brasil. É um grande prazer estar contigo, meu amigo. Esse plenário foi algo especialíssimo, tanto é que eu resolvi trazê-lo para cá, para a gente discutir no podcast, porque os membros, os alunos, os ouvintes do nosso podcast precisam conhecer histórias como essa, né? Quantas vezes a gente só toma pancada da acusação, e aqui foi um caso especialíssimo, onde a gente conseguiu dar uma verdadeira volta por cima, sempre pautados no que é justo, no que é legal, no que é jurídico e, acima de tudo, no que é verdadeiro. A verdade foi alcançada. Obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco nesse podcast. Já recomendo a todos aqui, ó, o nome dele é Eliércio. Não tem como errar, tá? Então clica aqui em cima nessa setinha, já siga o Eliércio. Quero que você acompanhe esse advogado fantástico, fenomenal. Você que está ouvindo no Spotify ou no YouTube, procura aí no Instagram, Eliércio. Não tem outro, é ele, é sem comparação e sem imitação. Até mais, galera. Obrigado a todo mundo aí. Abraço, até mais.